Vai fazer o concurso nacional unificado? Então não deixe de estudar sobre diversidade e inclusão social. Mas o que é a diversidade? No dicionário, diverso é aquilo que apresenta uma variação, uma variedade, uma diferença. Se a gente pensar do ponto de vista das culturas, por exemplo, é praticamente impossível a gente não reconhecer a diversidade que tem de costumes, de tradições e de outros elementos culturais. No concurso nacional unificado, as seguintes diversidades são tópicos dos conteúdos comuns a todos os blocos: a de sexo, gênero e sexualidade e as diferenças étnico-raciais e culturais. E aí, do entendimento dessas diversidades, o edital ele aponta para os desafios sociopolíticos da inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, essa vulnerabilidade é uma condição que tem as suas raízes na intolerância, no preconceito e na falta de políticas públicas que possam garantir os direitos dos diferentes grupos sociais. Você quer entender melhor essas questões? Então continua nessa aula, já deixa o seu like aqui no vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente vai continuar postando algumas aulas de acordo com o cronograma que está aqui. E aí você precisa, então, ativar as notificações do canal para você ser avisado quando as outras aulas sobre esses assuntos forem postadas, ok? Então, conforme a gente disse no início do vídeo, no conteúdo programático de todos os blocos do Concurso Nacional Unificado, na parte de conhecimentos gerais, a gente tem a seção 4, que trata da diversidade e inclusão social. Então, eu vou apresentar para vocês aqui no slide como que o edital apresenta esse assunto. Então, ele fala o seguinte, ele fala da diversidade e inclusão na sociedade, e aí ele tem o tópico 4.1, que é a diversidade de sexo, gênero e sexualidade, diversidade étnico-racial, diversidade cultural. Depois, no tópico 4.2, ele fala dos desafios sociopolíticos da inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade. Crianças e adolescentes, idosos, LGBTQIA+, pessoas com deficiências, pessoas em situação de rua, povos indígenas, comunidades quilombolas e demais minorias sociais. Então, a gente vai refletir um pouco sobre esses tópicos e, para a gente fazer isso, eu sempre gosto de começar as minhas aulas buscando entender os conceitos mais gerais para depois a gente ir para os conceitos mais específicos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender um pouco sobre essa palavra diversidade. Então, eu gosto sempre de buscar no dicionário qual que é o significado das palavras. Então, a diversidade lá está da seguinte forma: qualidade daquilo que é diverso, diferença, dessemelhança, variação, variedade. Conjunto que apresenta características variadas, multiplicidade. Ausência de acordo ou de entendimento, desacordo, divergência. Então, quando a gente fala de cultura, por exemplo, a gente não consegue deixar de falar da sua diversidade. Como assim? Para a sociologia, para as ciências sociais, a cultura é a base pela qual as sociedades humanas elas constroem os seus diferentes modos de vida. Quando a gente fala de cultura, é muito importante lembrar que esse não é um conceito que tem um único uso e um único significado. Eu tenho uma aula aqui no meu canal, vou colocar aqui para vocês, que o título da aula é assim: Todo mundo tem cultura? Para a gente falar justamente desses diferentes significados e usos que a gente faz da palavra cultura. Beleza? Então, não deixe de assistir essa aula também. E aí, voltando à nossa aula de hoje, de maneira geral, conforme eu já disse, a sociologia e as demais ciências humanas entendem que é por meio da cultura que a gente interpreta e produz a nossa realidade. Só que essa construção cultural, ela não acontece de uma maneira harmônica, igual, em todas as sociedades. Cada grupo social, ele vai construir as suas experiências e as suas visões de mundo com base em contextos históricos e práticas diferentes. Então, além dessas diferenças culturais, que são resultado desses processos diferentes, dessas condições históricas e sociais específicas de cada grupo, os grupos humanos também eles possuem outros tipos de diferenças, como, por exemplo, as diferenças biológicas, as diferenças sociais, ou seja, a sociedade é composta por diferentes tipos de diversidade. Então, seguindo o que está lá no CNU, quais diversidades que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar um pouco sobre a diversidade de sexo, gênero e sexualidade. Vamos falar um pouco da diversidade étnico-racial e da diversidade cultural. Então, as diferenças, além desses tipos, elas também estão descritas no edital quando
o edital elenca vários grupos diferentes que estão em vulnerabilidade. Então, quais são os grupos que o edital vai elencar? Crianças e adolescentes, idosos, LGBTQIA+, pessoas com deficiências, pessoas em situação de rua, povos indígenas, comunidades quilombolas e demais minorias sociais. Então, esses grupos em vulnerabilidade, eles apresentam esses tipos de diversidade que o tópico 4.1 vai descrever. Então, no 4.1, ele fala dos tipos de diversidade. No 4.2, ele apresenta grupos que se enquadram, né, dentro dessa diversidade que ele apresentou no primeiro tópico e coloca como um desafio a questão da inclusão. Então, ele apresenta a diversidade e coloca a inclusão como um desafio. Essa é a proposta desse tópico, né? Então, para a gente compreender como incluir esses diferentes grupos, a gente precisa entender primeiro o que são esses tipos de diversidades. Então, quando a gente fala do primeiro tipo, que ele coloca 3 palavras aí, sexo, gênero e sexualidade. Primeira coisa, esses termos não são sinônimos, eles estão interrelacionados, mas eles não são sinônimos dentro das teorias de gênero. Outra coisa muito importante é entender que os estudos de gênero, eles vão muito além das questões como, por exemplo, da homossexualidade. Faz parte, mas vai além. Por exemplo, também diz respeito às discussões sobre os papéis sociais dos homens e das mulheres, machismo, feminicídio, todas as questões estão relacionadas a esses estudos sobre gênero. É muito difícil a gente discutir esse tema em específico, porque ele é complexo e ele é um tabu na nossa sociedade. Também é muito importante dizer, as noções de sexo e de gênero, elas são constantemente construídas e desconstruídas nas ciências de uma forma geral, em especial nas ciências humanas e sociais. Então, se a gente fosse aqui traçar uma linha do tempo sobre teóricos, sobre teorias de gênero, a gente não conseguiria terminar essa aula tão rapidamente, né? O objetivo da aula não é aprofundar nos assuntos, é trazer para vocês uma visão geral que possa contribuir para a resolução das questões. É muito importante ter em mente também que assuntos desse tipo, você vai precisar de ter um conhecimento de atualidades, né? Uma boa interpretação de texto, para além de conhecer os conceitos, ok? Então, leia, assista jornal, que você vai conseguir, a partir da interpretação de texto, resolver a maior parte das questões. Então, voltando para a nossa aula, a gente vai falar superficialmente de algumas definições, de alguns conceitos, de todos esses tipos de diversidade, para que você possa entender de uma maneira mais geral, ok? Então, a construção do gênero, embora ele se relacione com a questão biológica, também tem uma relação com os fatores simbólicos e culturais. Então, eu trouxe para vocês aqui um desenho que é muito famoso, que é chamado biscoito sexual, para a gente mostrar como que é variada essa percepção sobre sexo e gênero. Então, lá no edital, ele coloca assim, diferenças de sexo, gênero e sexualidade. Então, a gente poderia colocar que quando ele fala, pelo menos da minha interpretação do edital, em diferenças de sexo, ele está falando dessa parte que está descrita aí no bonequinho do sexo biológico, ok? Quando ele fala da diferença de gênero, ele está falando tanto da expressão de gênero quanto da orientação sexual, certo? Então, a gente tem aí diferentes orientações sexuais, diferentes expressões de gênero. Então, quando a gente fala de expressão de gênero, a gente está falando sobre como você demonstra o seu gênero, qual é a forma que você se veste, qual é a forma que você se comporta. Quando você está falando de orientação sexual, aí você já está falando do afeto, com quem que você se relaciona, ok? E outra coisa também que vai ter a ver com essa diversidade de gênero é a identidade sexual, que pode ser mulher, homem, pode ser entre as duas. Então, tem uma série de classificações aí, tanto da identidade, que é aquilo que está na mente, né, na forma como a pessoa se vê, né, emocionalmente falando, com quem que ela vai se relacionar, como que ela vai se expressar, e a questão biológica também. Então, a sexualidade é um conjunto disso tudo aí, né, que está envolvido aí no biscoito sexual. A diversidade de sexo, dentro do edital, acredito que tem uma pegada mais biológica, e a diversidade de gênero tem essa questão
tem a ver com cada uma dessas questões que está colocada aí: identidade, orientação e a expressão. Saber disso é muito importante para você não interpretar as questões de maneira equivocada. Mas, de uma maneira geral, tanto no Enem quanto em concursos públicos, quando este assunto é cobrado, é muito mais no sentido dos direitos humanos destes grupos, é muito mais no sentido da luta contra o preconceito com relação a esses grupos, do que de você ter que definir exatamente cada uma dessas questões, como está colocado aí no biscoito sexual, beleza? Seguindo, então, os tipos de diversidade que estão constantes no edital, a gente vai falar agora da diversidade cultural. Conforme a gente já disse antes, o termo cultura para ciências sociais tem diferentes significados. De uma forma geral, quando a gente fala de cultura, a gente entende ela como um conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Então, é um conjunto de coisas que é construído coletivamente em determinado tempo histórico, em determinado local. Então, claro que cada cultura vai ter suas próprias tradições, seus próprios significados. E outra coisa que é importante para a gente entender sobre isso é que o contato entre as diferentes culturas leva a processos de estranhamento, que é quando eu entro em contato com um costume que eu não conheço. E um outro processo interessante é o processo de desnaturalização. A gente tem a tendência a achar que o que a gente faz na nossa sociedade, os nossos costumes, nossas culturas, é algo natural, sempre foi assim, sempre será. Quando a gente encontra com outras culturas, a gente começa a desnaturalizar as nossas próprias práticas. A gente começa a pensar, opa, peraí, essa noção de feminino é diferente da noção de feminino em outra sociedade. Essa noção de masculino é diferente em outra sociedade. Então, o processo de estranhamento e o processo de desnaturalização, ele é resultado do encontro entre essas diferentes culturas. E quando esse estranhamento em relação ao que é diferente de nós se transforma num ódio, num repúdio, né? Que é quando a gente considera que a nossa própria cultura é a medida de todas as coisas, é superior, a gente vai chamar isso nas ciências humanas de comportamento etnocêntrico. Então, o que é o etnocentrismo? É uma forma de preconceito que pode gerar graves conflitos e pode também gerar uma série de problemas dentro da mesma sociedade, a partir do momento que, numa sociedade como um todo, também vão existir diferentes grupos com diferentes práticas culturais. Uma postura que é diferente do etnocentrismo, que é contrária ao comportamento etnocêntrico, é o que a gente chama de relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? É quando eu procuro reconhecer a diversidade cultural como algo bom, quando eu respeito essa manifestação cultural e quando eu procuro entender não a partir da minha cultura, mas a partir da lógica da outra cultura. Então, dois assuntos importantes para você pensar na diversidade cultural: etnocentrismo e o contrário do etnocentrismo, que é o relativismo cultural. Isso é uma questão que cai muito em concursos e até no próprio Enem. Outro tema que vale a pena a gente falar, tem muitos temas, tá, gente? Eu não vou falar de tudo, vou falar de alguns. É a questão do multiculturalismo. A gente tem vários autores que falam sobre isso e eu tentei fazer um resumo aqui para vocês. O termo multiculturalismo, ele também é conhecido como pluralismo cultural. Ele se refere, então, à coexistência de diversas culturas em uma determinada área, cidade ou país, sem que uma delas exerça um domínio, sendo muitas vezes separadas geograficamente e com trocas culturais recíprocas, formando o que é chamado de mosaico cultural. É uma visão bem interessante sobre como que as culturas se relacionam. Claro que tem as suas críticas, claro que tem os seus poréns, mas de uma forma geral é interessante a gente pensar o quanto a cultura é plural dentro de uma mesma área. O Brasil é um exemplo, né, de país multicultural. Então, entender alguns desses aspectos dessa diversidade cultural é importante para você compreender o outro tipo de diversidade que o edital apresenta, que é a diversidade étnico-racial. Então, a gente entra num outro campo que tem a ver com a cultura. Por que esse campo também tem a ver com a cultura? Que é o seguinte: o que mais caracteriza um grupo étnico, principalmente a partir dos avanços da ciência, de uma série de questões,
não são as questões biológicas apenas. As questões sociais e culturais são muito importantes para eu entender as diferenças entre os grupos. A gente tem um professor, que é o Kabengele Munanga, que ele vai falar o seguinte, que o conteúdo da raça, quando ele fala em raça, é morfobiológico. E o conteúdo da etnia é sociocultural, histórico e psicológico. Ainda segundo o professor Munanga, uma etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum, têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura e moram geograficamente no mesmo território. Então, quando a gente fala de uma etnia, a gente está falando de um conjunto de indivíduos que sim podem ter características biológicas parecidas, mas, para além disso, a gente está falando de história, a gente está falando de ideologias, a gente está falando de língua, de religião e uma série de outras questões. Então, as características étnicas, elas são frequentemente alvo de preconceitos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, por conta de todo um histórico que a gente tem, as religiões de matrizes africanas, por exemplo, sofrem bastante preconceito. Então, sendo assim, quando a gente fala de racismo hoje, a gente não está falando apenas de questões biológicas, a gente está falando muito mais, talvez, de questões éticas. Então, há toda uma problematização desse conceito de raça e uma busca de utilizar o conceito de etnia para a gente poder entender as mudanças também na sociedade e essas mudanças nos próprios conceitos de raça para etnia, ela não necessariamente vai mudar a estrutura ideológica, vai mudar o racismo na sociedade, né? Essa estrutura ideológica, ela ainda influencia o racismo, mesmo a gente fazendo essa problematização, mesmo a gente tentando entender as questões sociais e culturais, ele ainda existe e é importante que a gente tenha conhecimento e busque formas de combater esse racismo, né? Então, nesse sentido, outros temas que estão relacionados à questão da diversidade étnico-racial é o preconceito, a discriminação, o racismo e a xenofobia. Então, eu trouxe para vocês aqui uma definição de racismo, que o racismo, ele pressupõe ainda, mesmo com todos esses avanços das teorias, né, da genética, avanços nas teorias sociais e humanas, né, o racismo ele pressupõe a existência de raças humanas e se utiliza ainda de uma caracterização biogenética para explicar fenômenos sociais e culturais e supor que existam raças superiores e raças inferiores, considerando, portanto, natural que haja uma subjugação, né, das raças inferiores pelas superiores. Então, esse pensamento, do ponto de vista científico, ele já foi ultrapassado. Houveram, sim, houve algumas teorias que até reforçavam esse racismo, mas, né, no século XX, XXI, a gente já precisa superar essa visão de raças ou sociedades inferiores e superiores, a partir do momento que a gente entende aquele outro tipo de diversidade, que é a diversidade cultural, certo? Então, considerando tudo que eu já disse até aqui, como então que o conceito de inclusão ele pode contribuir nesse debate e como que o conceito de inclusão, qual é a relação que ele tem com essa diversidade e com as consequências do contato entre esses grupos diversos, como por exemplo a questão do preconceito. Então, trouxe novamente para vocês aqui a definição do dicionário de inclusão. O que é incluir? Tem uma série de definições. Eu peguei duas do dicionário que tem a ver com a nossa aula de hoje. Então, inclusão é o ato ou efeito de incluir, introdução de uma coisa em outra, de um indivíduo em um grupo, inserção. Do ponto de vista educacional, que é um dos exemplos que o dicionário dá, consiste em incluir indivíduos com necessidades especiais em turmas consideradas regulares, fazendo-os participar de atividades não só educacionais, mas também comunitárias, esportivas e sociais. Importante dizer que esse termo, hoje em dia, a gente fala pessoas com deficiência, ok? Então, a diversidade, ao mesmo tempo que faz parte da vida em sociedade, ela gera conflitos, desigualdades e a exclusão. Então, a partir do momento que essa desigualdade gera essas consequências, como que a gente vai resolver esses problemas? A gente vai resolver incluindo. Então, para incluir esses grupos que estão em desvantagem, a gente vai precisar de algumas estratégias individuais e coletivas
para que a gente possa fazer, então, a inclusão dessas chamadas minorias. Então, a inclusão social, eu trouxe aqui para ficar bem marcado, o que seria, então, a inclusão social? É a ação de reintegrar a sociedade aqueles que são excluídos socialmente, independentemente do motivo. Então, ele abrange todos os aspectos e dimensões da vida, incluindo os domínios econômico, cultural, político, religioso, entre outros. Então, a gente não está falando só de um tipo de inclusão. Quando a gente fala de inclusão social, a gente está falando de uma série de grupos e de diversos motivos para que essa exclusão aconteça. Como a gente viu no início da aula, o edital do Concurso Nacional Unificado, ele aponta alguns grupos vulneráveis, alguns grupos que podemos considerar, então, como excluídos, né? Então, quais são esses grupos? Esses que estão elencados aí, que a gente já apresentou no início. Então, ele apresenta esses grupos como grupos em vulnerabilidade social, diferentes grupos. As diferenças são do ponto de vista cultural, do ponto de vista biológico, do ponto de vista etário, do ponto de vista social. Então, você vê que o edital trouxe diversas dimensões de grupos e, consequentemente, diferentes tipos de exclusão vão acontecer com esses grupos. Então, como que a gente pode incluir esses grupos? O que a gente pode fazer enquanto sociedade? Então, essa inclusão, ela vai acontecer tanto por uma ação individual, quanto pela ação do Estado. Sem dúvida, uma dimensão privilegiada são as políticas públicas de inclusão, como, por exemplo, as políticas educacionais voltadas para aspectos do currículo, ou, por exemplo, o atendimento especializado que é prestado às pessoas com deficiência nas escolas. E sobre esse tema, políticas públicas, o que é a política pública, a gente já vai ter uma aula, que também é um tópico abordado nos conteúdos gerais do CNU, no dia 13 de março. Eu vou postar essa aula aqui sobre políticas públicas, tá bom? Não perde, não deixe de seguir a gente. Clica aí, se inscreva no canal, coloca aí as notificações para você não perder os outros assuntos, tá bom? Então, eu acredito que as questões, elas falarão de diversidade, de inclusão, muito mais do ponto de vista da importância dessa inclusão e podem citar, por exemplo, alguma legislação que fomente ou que possibilite que as políticas públicas de inclusão aconteçam. Então, eu vou citar aqui algumas dessas leis que são importantes e que seria muito interessante que, se você não conhece, né, a lei que você não conhecer, você dá uma conferida. Né? Eu vou falar do que trata a lei, não vou me detalhar em cada uma delas, mas para você saber que elas existem e são as que eu, enquanto professora, mais percebo nas questões de concurso. Pode ser que eu tenha até esquecido de alguma legislação interessante, ou alguma dessas leis já tenham novos aditivos, emendas, tenham sido revogadas por leis mais recentes, mas é importante, de qualquer forma, que você entenda, né, um pouquinho, pelo menos, dessas leis e busque informações sobre elas, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é da Lei 10.639 de 2003. Essa lei, para nós professores, ela é muito, muito, muito importante, porque ela, dentro da LDB, que é uma lei lá de 96, ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e incluiu lá na LDB a temática História e Cultura Afro-Brasileira. Então, olha só, aqueles grupos que foram apresentados como vulneráveis, por exemplo, os quilombolas, os indígenas, eles serão abordados dentro do currículo das escolas. É obrigatório que os professores, em especial os professores de humanas, abordem esses conteúdos de história e cultura afro-brasileira. Se uma coisa que parecia meio óbvia, né? É claro que a gente precisa falar da cultura afro-brasileira, mas acredite, ela não estava como obrigatória, ela não constava como um tema do currículo há bem pouco tempo atrás, que 20 anos não é tanto tempo assim, não é verdade? Então, é muito importante que a gente reconheça que também essas leis, várias que eu vou falar aqui, ela não é assim, uma bondade, uma benevolência de quaisquer governo que tenham, né, aprovado essas leis. Ela é resultado da luta de muitos movimentos sociais que pressionaram o poder público. Por isso que eu disse que a inclusão social, ela tem uma dimensão individual e uma dimensão pública. Por quê? Essas leis, elas são sim aprovadas pelo poder público, mas todas elas são resultado de um movimento das pessoas para que elas pudessem existir, ok?
Então, uma outra lei que é bem recente, que foi do ano passado, declara, né, o feriado nacional, o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra. Nós que já trabalhamos a Lei 10.639, a gente já estava previsto dentro do currículo essa questão do Dia da Consciência Negra, mas agora ele é feriado nacional, ok? Alguns estados já tinham, mas ano passado. Então, eu acredito, eu estou colocando leis mais antigas, leis mais novas, para vocês perceberem algumas novidades, porque pode ser que a prova peça, então, seu conhecimento sobre essas atualizações, né, de algumas dessas leis. Então, outra coisa que é interessante nesse campo é que, desde 89, a gente tem uma lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E também, o ano passado, a gente teve uma alteração dela, que vai falar que vai tipificar como crime de racismo também a injúria racial. Tinha uma separação entre o que era injúria, que era racismo, e agora não. Então, a gente tem avanços na lei sobre racismo. É muito legal que você dê uma olhadinha nessas duas leis aí. Ainda sobre essa lei, né, do racismo, ela em 2019, em 2023, a gente teve algumas decisões do Supremo Tribunal Federal para que ela também abrangesse os casos de homofobia. Então, se você for lá no site do Senado, eu vou deixar o link aqui, o link dessa reportagem, que foi do dia 22 de agosto de 2023. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para você clicar e ir lá ler como que aconteceu isso, como que a questão LGBTQIAPN+, vai ser, né, também abordada dentro dessa lei de racismo e de injúria racial, beleza? Dá uma olhadinha também nessa questão. Outra lei importante sobre diversidade e inclusão é voltada, então, para as pessoas com deficiência. Nós temos aí a Lei 10.098 de 2000, que fala sobre as normas e os critérios de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a questão da arquitetura, a questão de se adequar, né, os ambientes para que as pessoas possam também utilizá-la. E também a gente tem, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, também leis que podem muito cair na prova, né? Que tem bastante possibilidade de cair. Outra lei que tem muita possibilidade de cair, já que o edital cita como grupo vulnerável os idosos, é o Estatuto da Pessoa Idosa. Outra lei que eu não coloquei aqui no slide, mas que é uma lei que você precisa também perceber, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esses estatutos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso tudo você precisa, pelo menos, passar o olho, ter uma noção do que fala, para que você não deixe de responder a questão que cite essa legislação. Então, essas são apenas algumas leis que eu resolvi citar aqui, para que você possa ter algum repertório sobre a inclusão dos grupos que são citados no edital. Vale a pena, né, você dar uma olhadinha nessas leis, buscar outras. E para a gente encerrar a nossa aula, espero que tenha sido útil essas dicas, né? A aula é uma aula mais de apresentação geral dos temas e de dicas. Eu vou tentar resolver uma questão de concurso aqui com vocês sobre o tema da inclusão que a gente falou na aula de hoje. Então, eu trouxe aqui para vocês um concurso para especialista em saúde, na área de educação física, e aí ele fala da seguinte forma, uma dica que eu vou dar, que eu dou para os meus alunos nas questões de Enem. Antes de você ler o texto de apoio, você lê o enunciado da questão. Então, lá no finalzinho desse texto está assim, ó, tendo em vista essas premissas, analise as afirmativas a seguir. Então, o texto em cima, ele apresenta algumas premissas. O que são premissas? São alguns princípios, ok? Então, você vai ler assim, eu tenho que prestar atenção, então, nesses princípios para que eu possa interpretar as alternativas a seguir, e é uma questão de verdadeiro ou falso, né? Então, ele fala assim, ó, o conceito de inclusão se caracteriza pela adoção de princípios que visam a aceitação das diferenças, ponto 1, aceita as diferenças. Ponto 2, valoriza a contribuição de cada um. Ponto 3, aprendizagem através da cooperação e da convivência dentro da diversidade humana. Então, olha só, a inclusão vai acontecer a partir do momento que eu aceito as diferenças, que eu valorizo o que a pessoa tem a dizer e que essa aprendizagem ela possa acontecer de forma harmônica, né, uma convivência, numa cooperação. Então, você tem que ter essas palavras em mente
para você analisar as alternativas da questão. Então, a tópico 1 fala assim, ó, delimitar os espaços destinados para a prática esportiva com o propósito de compensar as dificuldades de deslocamento que normalmente se apresentam. Então, delimitar esses espaços para que as pessoas tenham uma facilidade de deslocamento é uma maneira cooperativa de contribuir e de aceitar a diferença? É. Então, a gente coloca assim, ok, essa é uma alternativa que pode vir a ser verdadeira. 2. Por exemplo, utilizar materiais macios para indivíduos com dificuldade de percepção e, desta forma, adequar os materiais de acordo com as características que se deseja atender do aluno deficiente em processo de inclusão. Então, eu estou entendendo que ele tem uma diversidade, eu estou aceitando essa diversidade dele e eu estou proporcionando alternativas para que ele participe da mesma forma que o outro. Me parece uma questão também muito viável e muito correta. 3. Alterar os regulamentos das modalidades e da forma de jogo, incluindo novas regras que atendam de modo exclusivo às necessidades do aluno deficiente. Tudo, presta atenção nas palavras. Se eu estou falando de inclusão, eu não posso excluir. Então, é contraditório você atender de uma maneira exclusiva se você quer incluir. Então, essa não é uma alternativa que condiz com os princípios que estão lá no enunciado e com o conceito de inclusão. Então, essa 3, não. 4. O profissional de educação física é o responsável exclusivo pela decisão sobre as tarefas que devem ser adaptadas de modo a permitir êxito e motivação ao aluno em processo de inclusão. Ele não é o responsável exclusivo, porque ninguém pode ser responsável exclusivo se uma das premissas da inclusão é a cooperação. Então, por exemplo, para quem está em sala de aula sabe que a gente tem o nosso trabalho, nós temos profissionais do atendimento educacional especializado que nos apoiam e vice-versa, para que a gente possa proporcionar condições para que os alunos com algum tipo de deficiência possam ser incluídos, beleza? Então, considerando tudo isso, quais serão então as alternativas corretas? Nós já eliminamos a 3 e a 4, então a única alternativa que atende ao enunciado é a questão 1 e 2, ok? Espero que vocês tenham gostado. É a primeira aula que eu fiz aqui para o Concurso Nacional Unificado. Coloque aqui nos comentários se você gostou. Coloque também críticas construtivas. Coloque o que ficou faltando, o que você acha que a gente pode fazer nas próximas aulas. Eu estou bastante empenhada em te ajudar a trazer um pouquinho desse pensamento sociológico de uma maneira mais leve, de uma maneira que você possa entender, ter uma visão geral sobre os assuntos, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência aqui e eu te espero na próxima aula, na próxima quarta-feira, às 21 horas.